Bem, minha gente, uma novidade para vocês. Mas acredito que não seja novidade. Vocês já estão sabendo, como todos nós estamos sabendo, em breve sairá o quê? O edital da ALEP, Assembleia Legislativa de Pernambuco. E aí, salário médio excelente, superior excelente, e você não pode perder essa oportunidade. Venha, participe, o momento é agora, certo? O edital está saindo em breve. Não sabemos exatamente qual banca, mas estamos aí em duas, FGV ou FCC. E aí irei mostrar a vocês como, né, cada banca trabalhando com uma questão de cada. Né? Toda semana eu vou fazer isso para vocês, para que você fique a par, né, de como trabalhar com as questões, de como reagir ou agir ou proceder diante das questões, certo? Porque a questão tanto FGV quanto FCC é aquele trabalho de ABCDE, né? Já CESP tem aquela característica o quê? Certo ou errado. Mas FGV ou FCC trabalha o quê? Com ABCDE. Então é importante você estar sempre atento às dicas que sempre vou utilizar aqui para vocês, pegando, na verdade, as melhores questões, né? Pegando os melhores assuntos e aí abordando para vocês. Mas não percam tempo. A questão agora é estudar, estudar, estudar para conseguir o seu objetivo, que é a aprovação. E o momento é agora, correto? Então, vamos pegar aqui uma questão, na verdade, pegarei uma da FCC e depois outra da FGV. Iremos trabalhar ao longo, né, de todo o ano, até, na verdade, as vésperas da prova, com dicas imprescindíveis que, sem dúvida, irão ajudar você a fazer uma prova tranquila e aí encontrar a sua felicidade, que é a aprovação, correto? E aí vamos aí à primeira questão aí de dicas, na verdade são dicas de, passando, questão FCC. A primeira questão é FCC. Então, vamos observar aí. Transpondo-se para a voz passiva a frase "eles não me dão prazer algum", resultará a forma verbal. Ora, ele não quer saber se ele traz voz ativa ou traz voz passiva. Ele quer saber aquela que é coerente quando se transforma. É claro que existe a voz passiva, a voz ativa e a voz reflexiva. A voz ativa, o sujeito pratica a ação. A voz passiva, o sujeito sofre a ação. E a voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação verbal. Agora é interessante o seguinte: quando eu tenho um verbo na voz ativa, a voz passiva analítica, teremos dois. Se o verbo da ativa estiver no passado, é porque o verbo auxiliar da voz passiva também tem que ficar no passado. E aí observar também que a voz passiva, ela pode ser uma passiva sintética ou uma passiva analítica. Como assim, professor? Se eu disser para você, vendem-se casas, é uma voz passiva sintética. Casas são vendidas, é uma voz passiva analítica. A analítica ela é maior, obviamente, a sintética é menor e vem com o pronome se, que eu vou chamá-lo de partícula passivadora. E esse se acompanha verbo transitivo direto. Então vamos pegar aqui como transformar. Eu tenho, os alunos fizeram as provas. Quem praticou a ação? Os alunos fizeram as provas. Os alunos, sujeito. Veja que eu tenho um verbo fazer. Fizeram o quê? Fizeram as provas, que é o nosso objeto direto. Verbo transitivo direto. Então, quando eu transformo, eu digo, os alunos fizeram as provas, é a voz ativa. A passiva fica, as provas foram feitas pelos alunos. Aí eu tenho uma voz passiva analítica. Mas você observe que eu disse, os alunos fizeram. Quando eu transformei na analítica, eu disse, os trabalhos foram feitos. Veja, eu passei a ter dois verbos. Foram feitos, que é o verbo ser mais o particípio. É a voz passiva analítica. E se eu dissesse fizeram-se os trabalhos, eu teria uma voz passiva sintética. Certo? Agora, veja que eu disse, os alunos fizeram. Está empregado no passado. Se eu puser na voz passiva, o verbo auxiliar tem que estar no passado. Então, eu vou dizer como? Foram, na verdade, feitos. Os trabalhos foram feitos.
Se eu dissesse os alunos farão os trabalhos, farão, então os trabalhos serão feitos. Mas se eu disser os alunos fariam, aí eu vou dizer seriam feitos. Os alunos fazem, que é o presente, então os trabalhos são feitos. Então tem que olhar, a quantidade de verbo da voz ativa é bem menor do que da voz passiva analítica, né? A mais estendida, a analítica. Se eu tiver dois verbos, o aluno deve fazer a prova, deve fazer. Aí então na passiva eu vou ter que ter 3 e o verbo ser aí no meio. O aluno deve fazer a prova. Então a prova deve ser feita pelo aluno. O verbo ser aí sempre no meio. Manuel, e se eu trouxer 3 verbos na voz ativa? O aluno deve ter feito a prova. Ó, deve ter feito a prova. Aí fica, a prova deve ter sido feita pelo aluno. Mas o verbo ser está aí na voz passiva, certo? Analítica. Outro detalhe, não existe um agente da passiva na voz passiva sintética. Eu não posso dizer, vendem-se casas pelos donos. Não. Eu só posso dizer, as casas são vendidas pelos donos. Na voz passiva analítica, eu posso ter agente da passiva. Na voz passiva sintética, aquela que tiver com o se, eu não posso ter o agente da ação de forma alguma. Ou seja, o agente da ação existe, mas não é apresentado. Perfeito? Então, quando eu digo, consertaram-se as casas foram consertadas. As casas foram consertadas pelos jovens. Aí eu tenho um agente da passiva perfeito. Correto? Então, Manuel, e para transformar a voz passiva sintética em voz ativa, o que é que eu faço? Retiro o pronome se e deixo o verbo no plural. Então, vendem-se casas, eu vou tirar o se e vou dizer, vendem casas. Leu-se a literatura, aí eu vou dizer, leram a literatura. Eu tiro o se e deixo o verbo no plural para formar a voz ativa. Então, voltando para a gente fechar. A voz ativa, quando vem com o verbo, a passiva analítica vem quanto? 2. Se o verbo da ativa estiver no passado, o da passiva analítica tem que estar no passado. Que verbo? O auxiliar, que é o verbo ser. Mas se vier com o pronome se, eu tenho uma voz passiva menor, que é a sintética. E ela não admite o agente da passiva, certo? E transformar na ativa só é tirar o se e colocar o verbo na terceira pessoa do plural com o sujeito aí indeterminado. Se já estiver no plural, fica. Se não estiver, você coloca, correto? E aí, vamos observar uma questão, né, da FCC, que é uma banca também com muitas chances de ser a banca elaboradora, então vamos trabalhar com ela também. Voltando aqui, e aqui eu tenho. Transpondo-se para a voz passiva a frase, eles não me dão prazer algum, resultará a forma verbal. Ora, eles é o sujeito da oração. Eles aqui é o sujeito da oração, certo? Pratica a ação. Eles não me dão prazer algum. O verbo dar aqui está com o verbo transitivo direto e indireto. Eles me dão o quê? Eles dão prazer. Então, quem me dá? Eles. Eles dão prazer. Prazer é objeto direto. E dão esse prazer a mim. Eu tenho aqui um objeto indireto. Quem dar, dá alguma coisa a alguém. Invertendo a construção, fica. E pega a palavra que está no final e coloca, na verdade, no início. Então, prazer algum. Prazer algum. Como dão é presente, eles dão é presente. Prazer algum é, na verdade, dado a mim. Então, prazer algum é dado a mim. Então, invertendo a construção, fica a resposta que cabe aí, trocando, resultará, a forma verbal é dado. Aí você diz, Manuel, eu posso dizer, tem dado? Eles me têm dado prazer algum? Eles me têm dado prazer algum? Veja, eu estou transformando na passiva. Depois, tem sido dado, observe que aqui eu tenho 3 verbos. Não posso colocar 3 verbos,
porque lá em cima só tem um, então tem que ter dois. Teriam dado? Poderia, só que aqui o verbo está no futuro, teriam é futuro, então não pode, teriam é futuro, não pode. E foi dado, não pode, porque o verbo está no passado, e o verbo dão lá em cima está no presente. Então, a forma aí seria, sem dúvida, né, para a voz passiva que ele quer, só pode ser é dado. Tem dado está na voz ativa, porque o verbo ser não está aqui, então estaria fora. Então a resposta é a letra B de bola. Se em vez de prazer fosse prazeres alguns, aí seria são dados, prazeres alguns são dados. Mas aí eles não me dão prazer algum não é dado a mim. Se ele dissesse eles não me darão, aí eu teria que colocar o verbo no futuro. Serão dado, né? Ou será dado, se fosse algum prazer. Eles não me darão prazer algum, é como se eu dissesse, prazer algum não me será dado. E aí mudaria o tempo. Portanto, a resposta é a letra B de bola. Portanto, não pode ser a letra A, porque aqui continua na voz ativa. E ele quer, na verdade, passar para a voz passiva. Pode ser uma voz passiva sintética ou analítica. Como não tem o si, é porque ele quer a sintética. Ou como não tem o si, ele quer a analítica. E aí, a analítica é a letra B de bola, correto? Bem, minha gente, chegamos aí ao termo dessa explicação lacônica, né, que o tempo também é curto, né? E daqui a pouquinho voltarei para mais uma dica, aí agora com a banca FGV, perfeito? Então daqui a pouquinho estamos aí.